Pauta do dia 6 de março de 2017. Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa, imprensa e público presente. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos vereadores. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Ott. Presente. Irmi Rod Schneiders. Laírton Hahn. Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Mário Reck. Presente. Noiri Cosman. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Apurada a presença dos vereadores e verificado a quórum, declaro, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos do dia de hoje. Aproveito também para cumprimentar o nosso vice-prefeito que se faz presente. Temos em pauta hoje a apreciação da ata número 08 para 2017 da quarta sessão ordinária realizada no dia 1º de março de 2017. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia temos a entrada da moção de apelo 02 para 2017, de proposição da mesa diretora da Câmara de Vereadores. No grande expediente, inscritos Mário Ribeiro de Freitas e Fernando Ott. Na ordem do dia, não temos nenhum projeto em discussão ou votação. Na explicação pessoal, Irmi Rohrschneider, Darcy de Souza, Sérgio Suzin e Laírton Hahn. Dando continuação, então, no pequeno expediente aos trabalhos de hoje, coloco em discussão e votação a ata número 08 para 2017, da quarta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 1º de março de 2017. Consulto os nobres vereadores para a dispensa da leitura da ata. Coloco a ata 08 para 2017 em discussão. Caso tiver alguma sugestão de mudança, deixo a palavra aberta para manifestação. A palavra está livre. Coloco a ata número 08 para 2017 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício SC 16/2016. Iporã do Oeste, 31 de dezembro de 2016. Excelentíssima senhora Itamara Bagatini, digníssima presidente da Câmara Municipal de Vereadores Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhora presidente, encaminho com o presente balanço geral de 2016 das unidades gestoras Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e balanço geral consolidado do município de Iporã do Oeste. Na oportunidade, reitero protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Hilton Pedro Fort, prefeito municipal. Então, esse balanço geral ali fica à disposição dos senhores vereadores para verificação. Temos também algumas programações no próximo final de semana. Dia 11 de março, galinhada da Paróquia Evangélica Luterana na sede. Dia 11, também teremos o baile da garota, esporte e promoção do Indace. E no domingo, dia 12, teremos a tradicional festa do frango na linha Preferido Alto. Peço ao secretário, vereador Mário, para fazer a leitura da moção de apelo 02 para 2017, de proposição da mesa diretora e Câmara de Vereadores. Moção de apelo número 02/2017. Excelentíssimo senhor Laírton Hahn, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Os vereadores abaixo assinados, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, apresentam moção de apelo nos seguintes termos.
considerando que faz 3 anos que o governo de Santa Catarina não abre vagas para o ingresso de soldados no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, considerando que, no período desses últimos 3 anos, no 12º Batalhão da região de São Miguel do Oeste, 7 bombeiros militares passaram para a inatividade. Considerando que no ano de 2017, mais 12 militares estarão completando seu tempo de serviço, prevendo uma queda potencial de mais de 10% do efetivo desse batalhão. Considerando que, com essa queda, o 12º Batalhão de Bombeiros Militares, que abrange a região de São Miguel do Oeste, mais de 27 municípios enfrentará muita dificuldade para acompanhar as crescentes demandas operacionais de toda a região, sobrecarregando os efetivos e, consequentemente, prejudicando a qualidade de atendimento à população. Requer o encaminhamento de moção de apelo à Secretaria de Estado da Segurança Pública, à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e ao Comando Geral de Bombeiros Militares de Santa Catarina nos seguintes termos. Requer-se: a Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, atendendo proposição dos vereadores que abaixo subscrevem, apelam aos excelentíssimos Secretário de Estado de Segurança Pública, Sr. César Cruba, a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Silvio Trevec, ao Comando Geral de Bombeiros Militares de Santa Catarina, Sr. Unir Musselin, para intermediar, junto ao Governo do Estado de Santa Catarina, a abertura de vagas para o ingresso de soldados no Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina e agilize os trâmites legais para a contratação de efetivos, especialmente para o 12º Batalhão de Bombeiros Militar da região de São Miguel do Oeste. Então, tem ali os nomes dos 9 vereadores que vão subscrever essa moção. Esta será baixada para as comissões para análise e parecer. No grande expediente, vereador inscrito Mário Ribeiro de Freitas, com a palavra. Quero saudar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a vereadora, servidores desta casa e os visitantes aqui hoje presentes. Estou me referindo um pouco hoje sobre alguma discussão nesta sessão passada, onde o meu colega, amiga particular, o colega vereador Cosma, se manifestou sobre o semi-bovino, aqui em Iporã do Oeste, e parece que foi mandado ler em parte um projeto de 1997, mas infelizmente ou felizmente, todos esses anos, vamos supor 20 anos, esse projeto, esse programa, ele foi de tirar o chapéu, funcionou muito bem. Aí o meu amigo acusou a administração passada, que foi um lapso, que não tiveram, não fizeram correto, que isto não é verdade. Vocês sabem, hoje a eleição, ela acontece em meados de outubro, e o administrador, o candidato vencedor das eleições, ele tem 3 meses na transição do governo. Ele vai, visita todas as secretarias, tem diálogo com o prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário. Ele sabe muito bem o que acontece dentro da municipalidade, dentro do município, dentro da administração durante os 3 meses. Então ali o administrador se prepara para chegar dia 1º de janeiro, ele só precisa bater o martelo. E se esse programa, hoje, para dizer a verdade, não foi o interesse do prefeito municipal, porque hoje está tramitando nesta casa um projeto de lei com mudanças nesse setor. Então é bem claro que esse programa que estava ocorrendo no município há muitos anos não era interesse do prefeito, por isso que ele não comprou SEMI e não fez a licitação que ele poderia fazer. Segundo lugar, eu quero até
parabenizar o vereador presidente, que ele solicitou que os vereadores participassem mais ou em todas as prestações que a prefeitura está dando cada semestre aqui para os munícipes. E eu também digo, isso é muito importante, que os vereadores participam. Ali se apresenta tudo que a prefeitura arrecada, impostos que vem do Estado, que vem da União, taxas, é tudo o que entra na prefeitura. E também tudo que sai. Tudo que sai é mencionado a quantia, aonde é destinado, que setor e aonde que se paga. Muito legal. E para isso dizer que os vereadores da gestão atrasada, anterior, criticavam muito por essa alta taxa de folha de pagamento, que chega a 50%, 52%, como o próprio presidente esclareceu na sessão passada, que continua acontecendo. E isso é uma coisa muito, aqui por Oeste, não é que a receita é ruim, a nossa receita é boa. Só que nós temos um município, uma população enorme, nós temos um município grande, ali vem muita gente, nós temos grandes bairros, o município está se desenvolvendo. E nós não temos a receita para chegar e dizer a nossa folha vai ficar em 45% a 48%, que seria uma folha legal. Quando passa dos 48%, já é uma preocupação para os administradores. Mas como inverter o quadro? É muito difícil nós inverter o quadro. Nós temos uma esperança, que o IBGE faça um levantamento da população. E eu tenho a certeza que por Oeste já passa dos 10 mil habitantes. E se nós passarmos dos 10 mil habitantes, nós vamos ter um retorno muito maior para o nosso município. Eu não sei quando que o IBGE vai fazer esse levantamento da contagem da população, se é o ano que vem ou esse ano, ainda não sei. Eles têm uma taxa de anos que eles fazem esse levantamento. Então, se fizer isso, nós vamos chegar num patamar de que o município é bom para governar. Mas, por enquanto, ainda é problemático. A terceira questão é a crítica durante a oposição das estradas, do ano passado, a gestão passada. E eu aqui, como vereador, eu não quero cometer o mesmo erro de criticar 4 anos as nossas estradas. Porque eu sei, eu sou muito correto, eu tenho conhecimento que por Oeste nós temos quase 800 quilômetros de estrada, gente. E nós podemos ter a nossa equipe, uma região, trabalhando 3, 4 meses em seguida, e nós fazer um trabalho de número 1, tudo bonito, e por uma desgraça, em 2, 3 dias, esse mesmo trajeto, esse mesmo trecho, continua calamidade pública. Ou por quê? Porque nós dependemos do tempo. Se vem uma enxurrada, uma enchente, leva tudo embora porque a água não tem limite. Isso é um problema sério. Então, as estradas municipais, quando é muito seco, é um problema também. Porque dali tu entra nas estradas, solta cascalho, fica o cascalho solto, é um problema também. Então, nós dependemos do tempo para fazer boas estradas e para conservação. Então, não adianta eu chegar aqui 4 anos criticar as estradas, que isso não resolve o problema. O problema é saber os conhecimentos, nós dependemos do tempo para nós conseguir manter. A única coisa que o gestor, o diretor, o coordenador, ele pode resolver ou ajudar, se ele é um grande líder entre os operadores de máquinas, entre o servidor e funcionário. Se ele é um bom líder, ele sabe levar o pessoal, sabe conquistar para o trabalho, ele pode dar um passo além que ele pode fazer. Porque se ele tem o apoio dessa sua equipe, e ele saber controlar, e saber levar, e saber conquistar o servidor, ele faz uns 20%, 30% um serviço melhor. Caso contrário, o servidor concursado, não sendo amigo dele, é um problema.
Então, como eu já disse, nós temos ali na minha comunidade de Aparecida, testemunha deve ser o Adriano Klein, naquela entrada ali entre o empresário da Cariçurila, o Alceu, e a comunidade. Esse é um problema antigo, já estava no fórum e aquilo, mas parece que para resolver o problema estão no caminho certo da administração municipal. Eu entendo que vão tubular esse trecho que hoje está aberto lá, que foi feita a vala, mas é muito demorado. Já faz um mês que essa vala está aberta lá, e é uma vala encostada da estrada, e aquela estradinha é estreita, pode ser qualquer noite, acontece, vem 2 carros, pode acontecer um acidente que um carro cai dentro da estrada. Então, isso tem que ser resolvido, essas coisas têm que ser resolvidas imediatamente, não deixar 3, 4 semanas ali em ar livre. Daí lá foi feito um retorno de velocidade, um alerta, uma valeta no meio da estrada. Só não foi colocada a sinalização. Então hoje o pessoal me reclama muito, quem não conhece, chega lá com o carro, uma valeta funda, ele bate o carro. Não tem sinalização. Mas isso, estou brincando para dizer isso, porque tem que ser feito logo a obra. Não abrir uma valeta no meio da estrada e deixar no lado e não fazer. Não é uma crítica, mas é uma coisa necessária. Acho que lá cabe uns 20 tubos. 20, eu não contei a contagem, mas a valeta está aberta, é coisa mínima. E aí aquela estranha entrada fica bonita. Realmente, todos os anos era um problema lá. Mas com essa intenção, não sei quem foi o autor, ela vai ficar bonita, tubulando, pode fechar, pode ajeitar, fica bonito. Então seria isso aí. Obrigado, senhor presidente, e mais colegas vereadores. Com a palavra, vereador Fernando Otto. Boa noite a todos, presidente dessa casa, colegas vereadores, plateia aqui presente, também o prefeito, vice-prefeito Alexandre, e também nosso sargento do bombeiro, Odair Schmitz. Eu vim aqui hoje usar o espaço dessa tribuna, principalmente para parabenizar os bombeiros pela passagem dos 10 anos que foi comemorado na quinta-feira passada. Sei que todos receberam o convite, mas a maioria não se fez presente. Um cerimonial muito bonito, bastante público, e é o que faz a diferença para nós aqui em Iporã. Eu tenho uns dados que foi passado lá, o que se passou nesses 10 anos de bombeiro, para vocês terem uma ideia. Que nesses 10 anos, nós tivemos 22 mil ocorrências atendidas. Então, se nós olharmos, isso dá uma média de 180 atendimentos mensais. Isso, então, são 100 pessoas, ou 180 vidas que foram salvas, patrimônios, que foi, então, feito pelo bombeiro. Dentro desses 10 anos também, teve a formação de 5 turmas de bombeiro voluntário. Na quinta-feira, então, foi a formação da 5ª turma, além do bombeiro mirim, que foi 2 turmas, e também uma turma do bombeiro que é da terceira idade. Também, desses alunos formados nesses 5 anos, tivemos 170 alunos dentro dessas 5 turmas. Hoje nós ainda temos 58 ativos, e esses 58 alunos ativos, eles fizeram um total de 53 horas de serviço voluntário. Então, para vocês verem como que as pessoas acabam se sensibilizando e fazendo esse trabalho que muitas pessoas deveriam também poder fazer. Hoje o bombeiro, então, tem um efetivo de 10 bombeiros militares, conforme a nossa moção antes, a gente precisa de mais. Também 3 bombeiros civis, são 2 pagos pelo município de Iporã e 1 cedido por Tunápolis. E dentro desses veículos que eles têm, então, são 2 ambulâncias, 2 veículos para serviço administrativo. Essa semana também foi feita a entrega de mais uma viatura, uma caminhonete troller com uma embarcação para socorros em atendimentos em rios, açudes, e também 2 caminhões tanque-bomba, que são, então, diretamente para o combate de incêndio.
além de um caminhão novo que falta ser encaroçado ainda, que precisa ser colocado o tanque. Então peço aqui também que todos os vereadores façam o possível, de repente, para conseguir recursos junto com seus deputados, para conseguir fazer o término desse caminhão, para conseguir recursos para colocar esse tanque no caminhão com a bomba, para poder agilizar ainda mais esses atendimentos. Então, de antemão, parabéns para os bombeiros, 10 anos, também faço parte dessa família, sou voluntário também, é muito importante, e queria apresentar para vocês, então, um vídeo institucional do bombeiro. Inaugurado em 2 de março de 2007, o primeiro grupo de bombeiros militar de Iporã do Oeste pertence ao 12º Batalhão de São Miguel do Oeste. Composto por um efetivo de 11 bombeiros militares, 3 bombeiros civis profissionais, 31 bombeiros comunitários, a unidade atende aos municípios de Iporã do Oeste, Mondaí, Riqueza, Tunápolis e Santa Helena. Ao longo desses 10 anos, as estruturas físicas, viaturas e equipe foram sendo melhorados, buscando sempre prestar um atendimento mais qualificado à população. Com um trem-socorro composto por 7 viaturas, a unidade já atendeu nestes 10 anos aproximadamente 20.000 ocorrências nas mais diversas áreas de serviço emergencial e preventivo. Atendimento pré-hospitalar, resgate veicular, combate a incêndio, salvamento em altura, salvamento e busca aquática, atividades técnicas. Desenvolve uma série de projetos sociais buscando disseminar conhecimentos, capacitando pessoas da comunidade e uma primeira intervenção em situações emergenciais. Neste período já foram formados 170 bombeiros comunitários, 61 bombeiros mirins e 28 bombeiros da melhor idade. O Corpo de Bombeiros Militar tem como missão prover e manter serviços profissionais e humanitários que garantam a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente, visando proporcionar qualidade de vida à sociedade. Primeiro Grupo de Bombeiros Militar de Iporã do Oeste, vida alheia e riqueza salvar. Obrigado, presidente. Seria isso. Na ordem do dia, não temos matéria para discussão e votação. Na explicação pessoal, vereadora Irmiror Schneiders. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, Sr. Laírton Hahn, demais vereadores, funcionários dessa casa, vice-prefeito Alexandre, soldado Aldair, e dizer o seguinte: que data comemoramos no dia 8 de março? Que temos para comemorar? Que data é essa? Dia marcado não para comemorar, mas sim um dia para lembrarmos das lutas, das humilhações, das agressões físicas e morais que sofremos diariamente numa sociedade onde ainda falta muito para se falar em direitos iguais. Se olharmos os dados dos homicídios dos últimos dias, realmente é assustador quantas mulheres assassinadas, mesmo já tendo procurado ajuda por diversas vezes. Quero aproveitar esse espaço para registrar a passagem desse dia e convidar e convocar a todos para ajudarem na defesa dos direitos das mulheres e participarem quarta-feira, dia 8 de março, em São Miguel do Oeste, na mobilização contra a PEC 287, que com toda certeza tira direitos da independência das mulheres, tira a qualidade de vida sua e de sua família. A PEC propõe 10 anos a mais de trabalho para então tentar uma aposentadoria. Fica aqui a minha indignação e o apelo por mais respeito e dignidade para com as mulheres. Muito obrigado.
Só gostaria aqui de ressaltar que sexta-feira eu não fui na comemoração dos bombeiros, que a gente tinha a assembleia da diretoria do hospital e dos sócios. Obrigada. Vereador Tarcísio de Souza. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, nossa vereadora Hermi, os demais colegas vereadores, né, ao vice-prefeito que se faz presente, ao comandante do Corpo de Bombeiro, o Dair, né, e a imprensa que também se faz presente e o público aqui. Mas eu usei a tribuna hoje para falar em defesa do povo de novo, né? Que a gente é vereador para defender o povo e não defender a si próprio e nem para defender o prefeito. Na sessão passada, né, a gente viu aqui, né, e eu fui muito citado, né, por um vereador, o colega Neuri, né, que defendeu o prefeito, né, e não defendeu a população de Iporã, né. Mas ele esquece que nós somos vereadores e temos recebendo salário daquela classe que nós temos que defender, né? E eu recebo por isso, né? E a minha obrigação, né? Como ele colocou, fugiu um pouquinho do assunto, como a gente colocou, que o SEME está uma polêmica em Iporã hoje, muito grande, não está sendo resolvido, nem com esse projeto que o prefeito mandou para a Câmara aqui, não vai estar resolvido, mas o colega vereador, ele colocou que o prefeito fez um aditivo, fim de ano, né? Mas fez 2, né? Mas deu até dia 15, né? Aí ele alegou culpando o prefeito anterior. Gente, o prefeito hoje é o Lúcio. O prefeito anterior, nada. O problema do SEME, quem tem que resolver é o prefeito atual, né? É ele, né? É ele, né? Então, como ele colocou que essa dispensa de até R$8.000, dava só 400 e pouco, né? Mas não precisava ser só 400 e poucas doses, né? Desde que fosse pelo mesmo preço, podia ter 10, 15, 20, o necessário, né? O prefeito podia ter comprado, né? Desde que fosse pelo mesmo preço. Aí o colega Laírto também colocou a respeito à estrada lá, que é uma estrada lá que a gente vê hoje, né? Ainda continua, não tem começo e nem fim. E ele nos colocou que, como começaram, né, que não era verdade, que só fizeram acesso à Cascaieira, né, e que lá era uma estrada de abandono, que 4 anos nada se fez, né. Eu tenho que agradecer ao vereador Laírto, que doou 1.900 cargas de cascalho, lá naquele local, né, que nós investimos na estrada e acessos, inclusive o acesso dele também, né. E teve estrada de abandono, sim, que aquela linha ali, aquele pedacinho da granja do Chicão que vai lá, né? Na administração de Adélio e Célio, 4 anos não passou lotação, porque ninguém fez. Mas com a doação do cascalho dele, nós fomos lá, com chuva mesmo, e fizemos e resolvemos o problema, né? E como vocês veem, né? Ele disse que era mentira, que só fizeram acesso. A foto está aqui onde foi feita a estrada. Quem assina o Jornal Noticiário Regional está aqui, ó. Foto do dia 3 de fevereiro. Bonita, começaram bonito, mas começaram errado, né? Mas surgiu efeito, aquela visita que a gente fez com os moradores lá. Daí depois vieram e começaram certo. Mas a preocupação está muito grande com as estradas, né? As estradas, até final de ano, estavam boas. Todas elas tinham condições de tráfego, né? Umas mais ruins, outras melhores. Mas hoje a gente está vendo que o serviço, não vou dizer que não estão trabalhando, mas não está sendo de qualidade. Tem serviço que é feito e ele não melhora, ele está ficando pior. Está pior, né? Que nem a questão que ele colocou de Taipa Alta, né? É lamentável, um domingo de tarde, recuperar uma estrada em domingo de tarde, a comunidade sediar e tocar de puxar carro ali, né? Ficou ruim, né? Outra questão também, a gente recebeu bastante queixa da cidade nos últimos dias, né? Vocês passam para a população nas ruas, olha o quanto entulho, quanto galho, que faz 60 dias que está podre, né? É vergonhoso mesmo, né? E não é sendo recolhido.
Mas o que mais chamou a atenção foi uma denúncia para ir olhar só num lugar, né? A gente foi, olhou, a gente percebe, né? Tem várias denúncias. Vocês vão ali na casa do Dr. Luiz, no passeio público, né? Tá podre, um monte de galhos lá cortado lá, né? Que a administração, não sei se foi essa que cortou ou a passada, mas se foi a passada, quem tem que resolver o problema é essa aqui, né? É ela que tem que resolver o problema. Ela que tem que resolver o problema do SEME, de estrada, de todo o entulho que tem na cidade, todo o problema. Obrigado. Com a palavra, o vereador Sérgio Suzin. Quero saudar aqui o presidente desta casa, os demais colegas vereadores, a vereadora, saudar os funcionários desta casa, o vice-prefeito, o Schmidt e o povo aqui presente, a imprensa que aí nos acompanha. Eu até hoje não me manifestei, daí hoje eu resolvi fazer, depois de um mês, algumas palavras. A gente ouviu muito no primeiro projeto polêmico. Eu não vi nada de polêmico. Polêmico é nós que plantemos. Quando a vereadora Hermi falou naquele dia, eu voto contra esse projeto, porque com esse projeto aprovado o prefeito vai contratar 32 novos funcionários de carga de confiança. Aí o Darcy fala, eu voto contra esse projeto porque na saúde não tem secretário ainda. Mas vamos entender o quê? Aí fica polêmica. Aí chega o menino da rádio, quer apagar o fogo e bota gasolina em cima. Daí não tem jeito. Também eu queria falar um pouco sobre essa estrada. Próximo domingo vai ter festa em Preferido. O pessoal da cidade que vai para a festa, para naquela encruzilhada lá, que dá sentido Esperança, Preferido, tem duas placas. Uma indica o caminho, a outra vai dizer que foram gastos na edição passada 119.999 e mais 13 mil de contrapartida para fazer estrada modelo. E o prefeito alugou a rádio alugou o prefeito na campanha, dizendo que é a primeira vez que vai ter uma estrada modelo, britamento até na Esperança. Pergunto, onde é que está o britamento? O colega falou que é uma porcaria da estrada, mas tu era governo? Era você que fazia parte do governo? Em 2 meses fazer estrada modelo e já está uma porcaria? Realmente não está boa a estrada. Mas fazer uma estrada modelo, gastar tudo aquele dinheiro e 2 meses depois dizer que está uma porcaria? Acho que nós temos que ser um pouco mais diferente. Aqui cada um fala o que quer e ouve às vezes o que não quer. Também eu queria falar sobre, pessoal, todo mundo se lembra do 1º de janeiro, quando o Wilton e o Valmor assumiram a prefeitura. Aquelas máquinas postas na frente da prefeitura, que coisa bonita que era. E o prefeito passado, Wilton e Valmor, disse que compraram muito mais máquina ainda. Por que não punharam os postos lá também, para nós ver isso lá? Quem estava lá era só adversário. Por que não fizeram isso? Seria muito bonito. Sabe por que não fizeram? Porque tinha máquina lá na garagem, que tinha que pegar uma plancha, caminhão de fora do município para poder trazer até aqui. E depois levar de volta, de tanta máquina quebrada. Hoje, o diretor falou, precisa $500 mil para arrumar as máquinas. Vamos arrumar as máquinas? Não tem dinheiro para trabalhar. Daí não adianta ter máquina boa e não ter dinheiro para trabalhar. Sabendo que a receita, o Mário falou antes da receita, janeiro, fevereiro e março do ano passado, 3 milhões e 500 e alguma coisa de receita. Janeiro, fevereiro e março desse ano, 3 milhões e 200 mil. 300 mil a menos. Por isso que a folha de pagamento sobe. Porque o bolo fica mais pequeno. E não é só Iporã, é todos os municípios. Uma prova das máquinas estragadas é aquela picape, a caminhonete Hyundai, que o secretário usava para fazer turismo rural. A situação que ela se encontra. Eu não sei se é verdade, posso estar mentindo, mas de repente numa próxima, uma outra, ele pode explicar isso. Teve funcionário da prefeitura que disse que aquela batida que tem na caminhonete foi contra uma patrola. Eu não sei se é verdade, posso estar mentindo, mas de repente pode explicar. Mas onde é que nós estamos? Teve outro funcionário que disse que numa noite marcou a quilometragem. No dia seguinte marcou de novo mais de 300 quilômetros num dia. Mas é turismo mesmo isso. Isso não pode acontecer. A máquina tem que trabalhar. Eu também gostaria que o secretário, o ex-secretário, viesse aqui e falasse qual era o programa que existia no tempo que ele era secretário, que fazia estrada de roça para um, fazia para outro, usava rolo na estrada de roça, usava patrola, usava caçamba, puxar cascaio, e outros não ganhavam nada. Eu não sei, nós não achamos esse programa. De repente pode explicar, mas eu imagino que aquele programa lá
famílias com mais eleitores. Seria isso, obrigado. Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, vereadora, imprensa, nosso vice-prefeito, nosso comandante, e, enfim, todos que fazem presente. Um colega me citou também nessa fala, mas eu só gostaria de dizer uma coisa. Nosso secretário está trabalhando um mês, deixa o homem trabalhar. Vamos conversar daqui a 6 meses, até o fim do ano, aí vamos ter uma noção exata das consequências do trabalho dele e de como que vai ser feito. Gostaria de falar aqui um pouco, que é o tema que vai ser do seminário, que vai ser semana que vem aqui no município, da tuberculose e brucelose. A importância que tem os produtores participarem do seminário. Mas, volto aqui a dizer, do risco que as nossas propriedades correm se nós fizermos exames de tuberculose e brucelose. O risco financeiro. Temos a CITASC, os órgãos do Estado colocam que é o setor de risco à saúde, né? Essa doença é transmissível, tanto entre animais como para o ser humano. Nós que trabalhamos na agricultura, estamos todos os dias vivendo esse risco. Já estamos acostumados, não muda. A cobra está lá, nas nossas pastagens, corremos o risco de ser picado. Nós temos os ratos, transmitindo a leptospirose, nós estamos em contato com eles todos os dias. Nós temos os gatos, tem a antaplasmose, como chama aquela doença dos gatos, é o risco todo dia. Nós temos as aves nas nossas propriedades, o risco de pegar a gripe aviária, todo mundo tem a chance. Nós temos os suínos, a gripe suína, a algésque, vários tipos de doenças que estão. E no caso de leite não é diferente. Temos que saber, sim, por isso é importante participar do seminário, mas abrir as porteiras das nossas propriedades, fazer os exames, todo mundo, isso tem consequências. O risco financeiro de quebrar a propriedade é de, se tem acima de 30%, 40%, é a chance de quebrar também é nessa porcentagem. Não tem como o produtor se reerguer. E não sejam enganados os produtores. Dizem que querem fazer tantas propriedades livres de tuberculose e brucelose. Então fecha a propriedade. Se ela comprar de uma propriedade, mesmo com exame, onde não tem a certificado de livre, ele já não é mais livre de tuberculose e brucelose. Porque aquele animal só sofre 2 exames em um período de 8 dias. Ele precisa de no mínimo 1 ano e meio para estar livre. Então aquela propriedade ela está se fechando, aquela que vai ser dito livre de tuberculose e brucelose. Então, gente, nós temos consequências nesse ato, envolve muito financeiro, então eu acho que assim, é de consciência de cada um alertar os nossos produtores de leite que nós precisamos sim fazer um dia esses exames para ter todas as propriedades livres, mas que o governo pague a indenização. Se tem 30%, 40% de positivo na propriedade, que ele tem tantos por cento também no banco lá que o produtor não pague. Aí sim que vão ser justos, senão o produtor quebra, porque não tem como se reerguer sem capital, e aí ele não tem produção e não tem como pagar as contas. Obrigado. Gostaria então de agradecer aos colegas vereadores, a todo o público que se fez presente, e dou por encerrada essa sessão e convoco todos os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de março de 2017 às 19 horas. Boa noite.